Enquanto as crianças saem para o departamento infantil, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Jonas, capítulo de número 3. Quero ler com você a princípio do versículo 1 até o versículo de número 5. O mesmo texto da semana passada. Quem esteve aqui no culto de domingo à noite, pegou o início dessa nossa minissérie de exposições no livro de Jonas. E na ocasião nós falamos sobre Jonas numa perspectiva teológica. E vimos que, assim como toda a Escritura, Jonas é um livro teocêntrico. Deus está no centro da sua história, Ele é o protagonista da história, assim como é também de toda a Escritura. A Bíblia não é sobre histórias de pessoas icônicas, homéricas e figuras emblemáticas. A Bíblia é, antes de tudo, a história de Deus. É sobre o que Deus está fazendo por meio de um povo para a glória do seu próprio nome. A Escritura, portanto, é o testamento divino. E nós percebemos que o livro de Jonas ressalta pelo menos 3 dos grandes atributos de Deus. Jonas aponta os nossos olhos na direção de Deus como soberano de toda a criação, não um Deus tribal. E você deve lembrar que na confissão e na declaração deste profeta, quando arguido ali pela tripulação daqueles homens que estavam à beira de naufragar, ele disse assim: eu sou judeu, hebreu, eu temo ao Deus dos céus, o Deus dos mares e o Deus da terra, o Deus único, que é Senhor e soberano sobre todo o cosmos, sobre toda a criação. Jonas também aponta-nos na direção deste Deus, que além de ser o soberano de toda a criação, é também o reto juiz de toda a terra, e que não deixa o pecado impune. E nós vemos Deus exercendo a sua justiça nesse livro, seja corrigindo e defrontando a rebeldia, a rebelião do coração do profeta, seja declarando uma palavra de sentença condenatória sobre Nínive, sobre os ninivitas, caso não viessem a se arrepender. Mas vimos que, de uma forma ainda mais clarificada, o livro de Jonas aponta-nos na direção da grande misericórdia do nosso Deus. E o tempo inteiro nesse livro Deus está exercendo e exercitando a sua misericórdia. Deus exercita a sua misericórdia salvando aqueles 20 homens, muito provavelmente que estavam na tripulação. Deus exercita a sua misericórdia abocanhando Jonas, ao invés de deixá-lo naufragar por ocasião da sua desobediência e do seu pecado. Deus exercita a sua misericórdia expelindo Jonas de volta à praia. Deus exercita a sua misericórdia salvando os ninivitas. Deus exercita a misericórdia pastoreando o coração de Jonas e tratando de um verme muito maior que estava no seu coração, corroendo tudo por dentro, através daquela historinha que é contada no capítulo de número 4. O livro de Jonas é um livro que nos ensina sobre Deus. Mas nessa manhã, eu queria dizer que o livro de Jonas pode ser lido também numa perspectiva missiológica. E o livro de Jonas nos fala sobre a missão de Deus. E eu queria, portanto, ao ler essa passagem, que você caminhasse comigo para entendermos como esse Deus, que é o soberano de toda a criação, o reto juiz de toda a terra e o Deus rico em misericórdia, é também um Deus missionário. E que tem interesse e que está envolvido, empreendendo esforços, todos os esforços necessários, para que o seu nome e a sua glória sejam espalhados até os confins da terra. Vamos ler Jonas, capítulo de número 3, versículos de 1 a 5. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, e vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Versículo 5, vamos ler juntos? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum
e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Se você puder orar mais uma vez, vamos orar juntos. Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Talvez você está aqui nessa manhã e pense, isso não tem a ver comigo. Eu não vivo num país de perseguição severa, de perseguição extrema. Eu não estou naquela famosa janela 1040. Eu não preciso esconder-me para cultuar a Deus juntamente com os meus irmãos. Eu não sou privado de uma Bíblia, do acesso às Escrituras. Eu não sofro ameaça de morte por professar-me cristão e seguidor de Jesus Cristo. Que nessa oração você também diga: Senhor, quebra essa apatia que está estabelecida no meu coração. Toda insensibilidade, toda indiferença, que seja quebrada, Senhor. Destampa os meus ouvidos, para que eu possa ouvir a Tua voz. E que eu saiba nessa manhã que o Senhor está falando comigo. Ó Deus, em nome de Jesus, mova o nosso coração. Faça-nos sair daqui, ó Deus, não apenas constrangidos, mas encorajados. Queremos sair daqui entusiasmados com o Deus da missão e comprometidos com a missão que o Senhor nos delegou. Sobretudo, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor encha-nos do Teu Espírito, à medida que a Tua palavra estiver sendo pregada. Sem a ação do Espírito, sem a pregação do Espírito ao nosso coração, temos a plena certeza de que absolutamente nada haverá de acontecer. Mas se o Senhor, pelo Espírito, pregar ao nosso coração, sim, Senhor, sairemos daqui diferentes, transformados, mobilizados, inquietados e comprometidos com a missão que é Tua. Então faça isso, Senhor. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria então, nessa perspectiva missiológica, conversar com vocês nessa manhã sobre Jonas, o homem, a mensagem e a missão. É verdade que eu peguei parte desse título de um outro livro que não fala de Jonas. Na verdade, o Darren Patrick escreveu um livro sobre o plantador, e ele fala sobre o plantador de igrejas nessa perspectiva, o homem, a mensagem e a missão. Então eu peguei metade do título dele e transportei para a mensagem, porque eu entendo que é exatamente sobre isso que o capítulo 3 de Jonas nos fala. O homem, a mensagem e a missão. E eu não vou fazer uma introdução longa ao livro, porque eu pretendo encerrar essa série com um terceiro sermão. E esse será um sermão de fato pensando e de alguma maneira entendendo como Jonas se apresenta diante do chamamento divino e valorando de alguma maneira as suas ações. E nesse terceiro sermão a gente vai conversar um pouco mais sobre o que estava acontecendo como pano de fundo histórico. Hoje eu queria focar exatamente no que você foi capaz de ler e no óbvio que está presente para nós no capítulo 3 de Jonas. Quem é Jonas? Falando sobre o homem Jonas. Fato é que nós não sabemos muito a seu respeito. A Escritura só o menciona no seu livro, no livro que recebe o seu nome, e ainda há uma crise na crítica bíblica, crítica textual, se Jonas foi de fato o autor do seu próprio livro, ou se o livro foi escrito um pouco mais à frente por alguém que está contando a sua história. Porque você deve observar que as características do livro de Jonas, elas são muito narrativas. O pouco de profecia que você tem está no chamamento divino, é Deus se apresentando para ele, revelando a sua vontade e dando a ele uma mensagem que é comunicada em pouquíssimas palavras quando ele percorre aceleradamente a cidade de Nínive. Mas em sua grande maioria você tem uma história, uma narrativa que está acontecendo aqui. Uma segunda razão, uma segunda questão sobre Jonas que aparece na Bíblia é quando você vai lá para o segundo livro de Reis e você vê uma menção no período do reinado de Jeroboão II acerca de Jonas, filho de Amitai o profeta.
Ronaldo Lidório diz que ali o próprio pai de Jonas, que é mencionado, e talvez essa seja a razão pela qual Amitai é mencionado logo no prólogo do seu livro, é porque talvez as pessoas conhecessem Amitai pelo exercício profético. Lidório vai dizer que Deus não teria, pela inspiração e pela providência divina, deixado para nós o nome de Amitai aleatoriamente. Talvez seja exatamente para associarmos Jonas com Amitai, o profeta. Jonas, profeta, filho de Amitai, o profeta. Talvez Jonas já tivesse vindo dessa estrutura ministerial, desse oficialato que vale aqui salientar, não era por dinastia. Filho de profeta não era profeta, então era vocação divina, mas o Lidório defende que Amitai é apresentado como profeta nas Escrituras, na época de Jeroboão II. E Jonas, então, recebe talvez a mesma incumbência do seu pai. Uma outra questão sobre Jonas é que, usando agora a linguagem de um livro do Stuart Olyott, ele é aquele camarada que ao mesmo tempo é bem sucedido e fracassa. Jonas é intrigante nesse aspecto, e há um livro do Stuart Olyott sobre Jonas que ele diz, o título é bem interessante, ele diz assim: Jonas, o missionário bem sucedido que fracassou. E ele diz que Jonas foi muito bem sucedido. Se nós fôssemos pragmatizar o livro de Jonas, diríamos que ele foi melhor do que a maioria dos seus outros profetas, dos amigos, dos seus precedentes, dos seus antecedentes profetas. Ele prega e, de fato, uma nação inteira se converte. Você lembra de Jeremias? Jeremias, ele pregou por anos, para o povo de Deus, vale salientar. E ele pregava, era a boca de Deus, chamando o povo ao arrependimento, conclamando à nação a lei do Senhor, e a resposta do povo era uma resposta obstinada. Ninguém se convertia, nada acontecia, os sacerdotes continuavam prevaricando contra a lei de Deus, o povo continuava seguindo o seu caminho. Jeremias é aquele homem com o coração apaixonado, pregando a mensagem, e pragmaticamente falando, nada acontece. Enquanto Jonas, com o coração azedado, com as motivações meio duvidosas, prega um sermão meia boca, e diz a palavra que, depois de proferidas algumas palavras na cidade de Nínive, há um quebrantamento, e toda aquela nação, os reis, os príncipes, do maior ao menor, todos eles foram profundamente invadidos pela mensagem que fora pregada, e Deus então traz uma transformação, poderíamos chamar de o maior avivamento que já aconteceu em toda a história bíblica. Ele foi bem sucedido, mas ao mesmo tempo ele fracassa. Ele fracassa no primeiro momento em relação ao seu ministério, e Deus tem que o abocanhar e redirecioná-lo e reordenar o ministério de Jonas. Mas se você olha no final do livro de Jonas, ele fracassa também na sua compreensão acerca daquilo que Deus está fazendo. E Stuart Olyott vai dizer assim: ao mesmo tempo Jonas foi muito bem sucedido e fracassou. Quem é Jonas? Mesmo não sabendo muito ao seu respeito, há muita identificação de Jonas com cada um de nós. E talvez a omissão nas informações acerca de Jonas, da figura profética, dá espaço para a gente olhar para ele e dizer assim: talvez há um pouco de Jonas em cada um de nós. No sentido de que o que nós podemos saber sobre ele é que ele é um homem quebrado, como nós somos quebrados. Que apesar de ter uma profissão de fé e uma confissão muito acertada, não poucas vezes é incoerente aquilo que declara sobre Deus. Jonas é parecido conosco, ou nós somos parecidos com Jonas, no sentido de que também, muitos de nós, não temos problemas intelectuais em entendermos o que Deus tem para nós. Eu acho que eu estou falando para um público que, do ponto de vista da razoabilidade, entendeu o que é esse negócio de falar do Evangelho, de que Deus nos comissionou e nos deu o privilégio de sermos embaixadores seus neste mundo e porta-vozes ou portas-vozes da sua palavra, do seu Evangelho, para que todos o conheçam e então possam adorá-lo juntamente conosco.
Eu imagino que você não tenha problemas teológicos, intelectuais, para entender que o Espírito Santo de Deus lhe foi dado a fim de capacitá-lo para que você fosse um crente mais parecido com Jesus e para que você fosse uma testemunha poderosa do Senhor Jesus. Eu acho que você não tem dúvidas quanto a isso. Eu acho que não é um problema intelectual, de apreensão, de compreensão, essa nossa inanição em relação ao chamado de Deus. Também não era para Jonas. Jonas não estava ali travando um problema de ordem doutrinal. A confissão mínima que ele faz no capítulo 1, parece que ele tem um entendimento muito bem aclarado de que Deus não é um Deus tribal. Deus não é apenas o Deus dos hebreus. Deus é Deus de todos os povos. E todos os povos, então, como canta o salmista, devem contemplá-lo, cantar a Ele, adorá-lo e anunciar essa beleza, essa glória entre todos os povos até que Ele venha. Isso parece estar muito claro, irmãos. Jonas é alguém que tem uma compreensão acertada, mas ele tem uma conduta um tanto quanto incoerente. Mas não é exatamente assim que acontece conosco? Será que falta-nos mais escola bíblica dominical, mais cursos teológicos de preparo, coisa dessa natureza? Será que o grande problema nosso é esse? Vamos ser sinceros. Faça uma pergunta para o seu coração. Quem é esse indivíduo, esse homem, essa mulher que está me ouvindo nessa manhã? Quem é você dentro desse plano de Deus, dentro dessa estrutura global do plano de Deus? Por que você e eu, à semelhança de Jonas, permanecemos indolentes, indiferentes, insensíveis e apáticos? Seja muito franco. É porque você não tem uma compreensão clara acerca disso? Ou é porque você não passou pelo melhor seminário, pelo melhor centro de preparo, e então você simplesmente olha para si e diz assim: eu não estou profundamente qualificado do ponto de vista do intelecto, da compreensão das coisas? Seja muito franco, é por isso mesmo. Essa é a razão pela qual você não consegue olhar para um perdido e pregar o evangelho para ele? Seja muito franco, é por isso mesmo. E eu quero olhar para o meu coração e falar: não é por isso. É algo muito mais profundo. Existe no meu coração, e eu penso que talvez exista no seu coração, uma indisposição de ordem espiritual e pecaminosa, que nos deixa divorciados daquela nossa compreensão. Eu vim agora de Uber para a igreja, e eu tive pelo menos 10 minutos de oportunidade para falar do evangelho para alguém. Mas eu entrei calado, e a única coisa que eu fiz foi: bom trabalho e Deus te abençoe. E onde é que está o problema? Será que o problema é eu não sei articular bem o evangelho? Eu sou tímido demais e eu tenho dificuldade de puxar uma conversa? Não, irmãos, não é sobre isso. Não é sobre isso. O problema de Jonas também não era esse. Há um problema no homem, em nós, de ordem espiritual, que nos deixa insensíveis e indolentes em relação à missão. Durante um bom tempo, eu costumava, ao ser convidado, pregar sobre missões. Até o dia em que eu comecei a ficar frustrado comigo mesmo. Porque, de fato, quanto mais eu pregava e ensinava sobre o tema, mais eu percebia que nada acontecia, do ponto de vista humano, pragmaticamente falando. Até que, meditando lá no livro de Atos, eu percebi que o homem mudou, a compreensão daqueles indivíduos que andaram com Jesus durante muito tempo mudou, a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre eles, e que eles se viram encharcados do poder de Deus, envolvidos, controlados e governados pelo Espírito de Deus, o Espírito que veio para testificar sobre o Filho. E agora, aqueles crentes que ora estavam trancafiados dentro de um cenáculo, que estavam amedrontados, são revestidos de uma autoridade, de uma intrepidez e de um poder, e sem uma conclamação pastoral, sem a necessidade de um dia de evangelização,
eles simplesmente levantam-se no poder de Deus, e a Bíblia diz que intrepidamente, ousadamente, eles passaram a pregar sobre Cristo. E você lê e vê que Pedro agora prega um sermão, e uma multidão se converte ao Senhor, entendendo o Evangelho da graça. Mas veja, o que aconteceu? Houve um banho do Espírito, um encher do Espírito, um derramar do Espírito sobre o coração. Isso me levou a uma conclusão de que a nossa inércia quanto ao trabalho missionário é uma denúncia da nossa inércia espiritual. Ou seja, por que eu não prego o Evangelho? Por que eu sou este homem como Jonas, sem entrar nos méritos do porquê ele não foi? Eu não quero entrar nesse mérito hoje. Se alguns dizem que foi patriotismo, nacionalismo, medo ou qualquer coisa dessa natureza, eu acho que não. O capítulo 4 vai nos explicar o porquê, talvez a causa fundante de Jonas não querer ir, mas o ponto é, eu quero dizer para você que não foi por não ter entendido. E essa é a tese que eu tenho levantado. Nós estamos aqui e no próximo domingo voltaremos aqui, e de novo, e de novo, e de novo, e se formos abordados por alguém dizendo assim: como foi a sua semana? Para quantas pessoas você compartilhou o Evangelho de Cristo? Qual foi o seu nível como indivíduo, como cristão, no compromisso com a missão de Deus? Qual foi o seu nível de engajamento? E talvez você chegue aqui dizendo assim: pastor, a semana passou e foi muito corrida, e acabou que eu não compartilhei a minha fé. E eu perguntaria para você: mas por que você não fez isso? Talvez você fosse usar das justificativas do tempo, da vida corrida e da falta de intencionalidade, ou qualquer coisa dessa natureza. E por mais que tudo isso seja razoável, para mim o problema é muito mais profundo. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O homem antes de estar relacionado com a missão, ele precisa ser o homem que está relacionado com o Deus da missão, transbordante de Deus. Sua vida precisa estar encharcada de Deus. E aquilo que vai fluir dele, a resposta desta relação profunda e profusa com Deus, será na missão de Deus. Se você olha para as histórias dos grandes avivamentos, você vai descobrir que uma das marcas das visitações de Deus, como consequência, era o maior engajamento com o trabalho de Deus. Olhe para a história. Todas as vezes que Deus quis visitar soberana e poderosamente um povo, uma das marcas resultantes foi que aquele povo agora se compreende devedor e precisa testemunhar do poder e da grandeza de Deus. E eles fazem isso não porque há uma força impositiva, mas porque eles estão simplesmente transbordando. Eles estão cheios do Senhor, eles estão deslumbrados com a grandeza de Deus, de tal maneira que a última coisa que eles querem fazer é se emudecer. A última coisa que um cristão cheio de Deus, do poder de Deus e da graça de Deus quer fazer é silenciar-se, porque ele agora é um homem que contempla a grandeza de Deus e se vê como um privilegiado diante do chamamento divino, e não tem outra resposta para dar senão aquela do profeta Isaías, que disse: eis-me aqui, Senhor. Mas eu olho para Jonas e eu vejo que ele é um homem que se parece conosco, no sentido da sua desobediência deliberada. E eu quero dizer que uma das razões pelas quais nós não nos comprometemos é desobediência deliberada. Nós estamos conscientes disso. Deus nos deu uma ordem, irmãos, que ao mesmo tempo é um santo privilégio, sermos partícipes daquilo que Ele está fazendo mundo afora, sermos instrumentos nas mãos do Redentor, fazermos parte de um projeto cósmico. Sabe, eu fico imaginando as pessoas, cristãos, falando de cristãos agora,
se envolvem com cada coisa aí, com as instituições, com as ONGs, com as causas nobres da vida, porque aquilo dá senso de propósito, e a pessoa agora se sente parte de uma causa maior, de uma coisa maior, e parece que isso é instintivo ao homem, e eu falo assim, você não precisa de nada disso, você tem a maior de todas as causas pela qual se envolver. Cristo Jesus é a nossa causa, o Evangelho é a nossa bandeira, e nós somos chamados e conclamados a sermos participantes desta causa, na vida e na morte. O problema é que nós somos deliberadamente desobedientes. Queremos coisas miraculosas para nos convencer da nossa desobediência. Ruth Tucker, uma missionária, quando questionada acerca do seu chamado e da sua vocação, a resposta dela foi uma das mais lindas possíveis. E eles, como foi o seu chamado? E eu acho que a pessoa que estava perguntando, estava esperando uma resposta do tipo, vieram 2 anjos, um com a bandeira da África, outro com a bandeira de não sei de onde, e um globo, uma coisa desse tipo. Ela falou assim, eu li uma ordem e obedeci. Ponto. Eu li uma ordem e obedeci. Jonas era simples, você ouve e você obedece. Eu li uma ordem e obedeci. Boa parte da nossa inércia deve-se ao fato de que nós somos deliberadamente desobedientes. Nós entendemos, nós compreendemos, nós temos clarificado diante dos nossos olhos o propósito do nosso bom Deus, mas ainda assim subestimamos a Deus e resolvemos no nosso coração desobedecê-lo, silenciando os nossos lábios e deixando de falar da sua grandeza. Mas quando eu olho para Jonas, eu vejo que ele é apenas parte de um padrão que se repete. Porque veja, quando a gente começa a caminhar na Bíblia, a gente descobre que todos os grandes homens não passavam de homens comuns, de pés de barro. E agora, nesse sentido, de forma agora muito positiva, eu queria dizer que o homem Jonas dá muita esperança para o homem Andrew. E eu vou explicar por quê. Deus não está à procura daquelas figuras heróicas que nós procuramos. E o padrão de Deus, eu digo assim, Deus, eu poderia ter aumentado um pouquinho só o padrão assim, mas o padrão de Deus é gente como Jonas e como você e como eu. Isso dá um alívio para o meu coração, não no ponto de dizer assim, eu vou ser obstinado, deliberado na minha desobediência, não é sobre isso, mas é sobre o ponto de que a graça de Deus não está à procura das pessoas mais virtuosas, mais poderosas. A graça de Deus se vale de pessoas como Jonas, como Abraão, como Davi, de homens que têm aspectos cinzentos na sua história. A graça de Deus chama homens como Moisés, como Pedro. A graça de Deus se vale de pessoas que são vasos de barro, para que o tesouro do Evangelho ali seja depositado e a glória seja tão somente de Deus. O que o livro de Jonas me ensina sobre o homem, que esse Deus missionário resolve usar, é que Deus resolve usar homens como a gente. Veja, Deus não foi surpreendido pela desobediência de Jonas. Deus não foi surpreendido. Jonas era tão pecador quanto você e quanto eu, mas aprouve a Deus, não apenas chamá-lo, mas uma vez que ele desobedece, Deus vai à sua procura, o encontra e dá a ele uma oportunidade de recomeçar. Meus irmãos, quando eu olho para a minha vida, eu falo assim, bendito seja o Deus de Jonas, que olha para um pecador como eu, e que me dá a oportunidade, não uma ou duas vezes, mas repetidas vezes, de ser instrumento nas suas mãos. Bendito seja o Deus de Jonas, que resolveu usar homens e mulheres comuns e ordinários para a sua missão extraordinária. Bendito seja o Deus de Jonas, que não está à procura dos medalhões, das pessoas mais célebres e virtuosas,
mas se vale daquelas que do ponto de vista humano são improváveis, insignificantes, para tornar conhecido o seu poder, a sua glória e a sua majestade. Bendito Deus de Jonas, que resolveu chamar as coisas que não são, para confundir as que pensam que são. Bendito seja o Deus de Jonas, que é o homem perfeito, o Deus perfeito, que faz a sua obra perfeita por meio de pessoas imperfeitas. Isso cabe gente como a gente, sabe? Se o padrão fosse muito alto, eu olharia e diria assim: rapaz, já estou desqualificado de cara, porque eu não atendo a esse padrão. Mas como a Bíblia revelou os homens a partir da sua humanidade, me permite um lugar ali, onde eu digo assim: opa, eu não estou tão longe. Deus pode usar um pecador como eu, Deus pode usar alguém como eu, para a glória do seu próprio nome. Ou você acha que está aqui nessa manhã tem outra razão? Não tem. Ou você acha que eu estou aqui porque eu sou melhor do que vocês? Não, irmãos. Eu estou aqui porque o Deus de Jonas continua ainda hoje, usando homens imperfeitos para ser o seu método na missão perfeita. E eu digo assim: obrigado, Senhor, porque isso para mim é um privilégio. Eu não estaria à altura, nenhum de nós estaríamos à altura, mas esse é o ponto. Quem é o homem? Quem é o homem a quem Deus usa na sua missão? Ele é um homem de carne, ele é um homem de osso, ele é alguém que tem as suas áreas cinzentas na vida, ele é alguém vulnerável, ele é alguém pecador ainda, mas é alguém que Deus, por sua graça, resolve separar, selecionar, chamar, santificar e usar para a glória do seu nome. Não entenda que isso dá margem para você viver de qualquer maneira, entendendo que, então eu posso ser o homem qualquer e Deus vai me usar. Não é sobre isso. Eu estou dizendo que apesar de ser um Deus perfeito e ter um plano perfeito, Deus usa homens imperfeitos na sua missão. Então cabe você. Às vezes você está aqui se olhando assim: mas pastor, eu não estou muito qualificado, eu não estou à altura, eu não sou tão poderoso assim, eu não falo tão bem, eu não tenho os dons que eu gostaria. Pois bem, é exatamente você a quem Deus quer usar, homem imperfeito, mulher imperfeito, para uma obra gloriosa nas mãos de um Deus perfeito. Coloque-se à disposição dele, meu irmão, nessa manhã. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida. O homem é o método de Deus. Os homens ficam procurando estratégias mirabolantes. Deus tem uma estratégia: o homem. É a nossa vida que Deus quer usar, não anjos, mas homens. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu usar homens na sua missão. Pensa na escolha de Jesus, aqueles 12 homens, e nenhum segredo. Faça uma seleção assim, bem sincero, você não precisa nem ser psicólogo, você bate o olho e diz assim: rapaz, que seleçãozinha, que time, hein? Homens, eram homens. O melhorzinho que tinha colocou uma corda no pescoço e matou depois de trair o mestre. Você está percebendo que Deus está manifestando o seu trabalho no mundo por meio de mãos humanas? Ele poderia fazer sozinho, irmãos, mas Ele resolveu usar a nossa vida. Que privilégio! Sinta-se privilegiado nessa manhã. Mas o segundo aspecto é a mensagem. A mensagem de Jonas talvez não seja parâmetro para um sermão evangelístico ou coisa dessa natureza. Jonas é aquele camarada que prega correndo, percorre a cidade e diz assim: olha, 40 dias e a cidade vai ser subvertida. Dá no pé e vai embora. Não sei se ele repete a mensagem, mas ele sai correndo, ele tem pressa, ele não quer fazer aquilo, apesar de estar reordenado no seu ministério, no lugar certo, fazendo aquilo que Deus mandou. As suas intenções e motivações são reveladas no capítulo 4 como duvidosas, mas ele vai lá e ele tem uma mensagem, porque a missão tem uma mensagem. Quando Deus nos chama, Ele nos entrega uma mensagem. O Evangelho é a mensagem da missão. E é interessante como, eu já falei isso aqui pregando no Evangelho de João, que Jesus, sendo Filho de Deus, Ele poderia ter arrebatado multidões e mais multidões, tão somente com a exibição do seu poder.
E é verdade, ele fez alguns sinais e maravilhas, ele fez coisas extraordinárias. Mas se você observar o ministério de Jesus, foi muito mais o ministério da pregação do que o ministério das manifestações poderosas e miraculosas. Isso é interessante, porque você percebe que desde o início, o padrão de Deus é a palavra. Como é que Deus cria o mundo, irmãos? Gênesis 1, versículo 3. O que está escrito lá? Disse Deus. Mas por que a Bíblia não diz assim? Pensou Deus, achou Deus, ou então piscou os olhos Deus, e todo mundo se fez, o universo foi criado. Mas a Bíblia diz assim, que Deus falou. Falou Deus, disse Deus, e o mundo veio a existir. Se você caminha nas Escrituras, você vai percebendo que Deus vai oralizando a sua vontade. E a revelação de Deus vai ganhando voz na história, e depois vai assumindo lugar em textos na história. Por isso que nós somos o povo do livro. Quando João nos dá um tipo de revelação da identidade do Cristo, ele diz que ele é a palavra encarnada, o Verbo eterno, que se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e verdade, para que através dele víssemos a glória do Pai. Quando Tiago vai falar sobre o Evangelho da salvação, ele fala do Evangelho como uma semente que foi pregada, foi plantada em nós, de modo a frutificar. Jesus começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os profetas na antiga aliança, eles estão o tempo todo megafonando o que Deus quer dizer ao povo, falando. E quando Jesus comissiona a igreja, ele diz assim: agora vocês vão, e vão pelo mundo inteiro, e vocês vão abrir a boca, e vocês vão pregar uma mensagem. Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, e fazei discípulos de todas as nações. E em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder, e então serão testemunhas de mim, minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. Mas perceba, o plano de Deus relacionado à palavra, à pregação, à mensagem. É interessante pensar que o Deus soberano, que elegeu o número de todos os salvos desde antes da fundação do mundo, soberanamente também determinou o meio ordinário pelo qual esses salvos virão a Ele. E o meio foi a mensagem, o Evangelho, a pregação. Veja, Deus não apenas está dizendo assim: eu vou salvar um povo para a minha glória, e eu já os elegi, e já os separei para mim desde antes da fundação do mundo. Não, Deus está dizendo como vai fazer isso. Ele diz: eu vou mandar um mediador que vai morrer no lugar deles, e depois essa mensagem, a mensagem do Cristo vivo, encarnado, morto, ressuscitado e glorificado, deve ser proclamada até os confins da terra. E quem vai fazer isso? Homens e mulheres. Mas veja, há um padrão na revelação divina em relação à palavra, à mensagem. E nós temos, irmãos, a mensagem mais poderosa do mundo. Nós temos a mensagem mais poderosa do mundo, mais poderosa do que uma bomba atômica, mais poderosa do que uma ogiva nuclear, mais poderosa do que o cetro dos grandes reis, mais poderosa do que os tronos e os decretos dos soberanos. Nós temos a mensagem do Evangelho, mensagem que vem de Deus, que tem origem em Deus e que é poderosa o suficiente para destruir os sofismas desta época, arrebatar o coração dos homens do império das trevas e trazê-los para o reino do Filho do seu amor. Somente a mensagem do Evangelho é capaz de mudar o destino de um homem, o destino de uma família, o destino de uma nação. Não há mensagem mais poderosa. Isso nos torna singulares enquanto igreja. Conversávamos sobre isso no último encontro Crescer. Falávamos assim: irmãos, o que nos torna singular enquanto igreja?
Será que é o nosso investimento na educação, como fora na Reforma Protestante? Será que é o nosso investimento na saúde? Será que é o nosso abraçar das causas sociais? Será que é a nossa capacidade simplesmente afetuosa de lidar o indivíduo como imagem de Deus, de acolhê-lo? Ainda que todas essas coisas sejam lícitas e genuínas, sejamos francos, um ateu pode fazer isso. Um budista pode fazer isso. Qualquer outra pessoa de qualquer outra tradição religiosa pode construir escolas, pode construir hospitais, pode se envolver com causas sociais, pode cuidar do pobre, do órfão, da viúva, do vulnerável, pode fazer isso. E nós devemos continuar fazendo isso. Aqui abre-se um parênteses. Então, o que é que nos torna singulares como igreja? Eu lembro que o Genival abriu um texto e ele leu: a igreja é coluna e baluarte da verdade. O que nos torna singular é que nós temos a verdade de Deus, a mensagem do Evangelho. Nós temos a única mensagem que é capaz de dar rumo para aquele que se encontra perdido. Nós temos a única mensagem que pode trazer verdadeira esperança para o desesperado. Nós temos a única mensagem que é capaz de ressuscitar mortos espirituais. Nós temos a única mensagem que é capaz de transformar nações inteiras. Nós temos essa mensagem. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É essa a mensagem, essa é a nossa bomba atômica. E nós temos essa mensagem em nossas mãos, em nosso coração, e precisamos reverberá-la em nossa boca. Não acredite na falácia, que vão dizer o seguinte: mas pastor, eu estou pregando com a minha vida, eu estou pregando chegando no trabalho no horário certo, eu estou pregando pagando as contas em dias. Não! Você está dando testemunho, está vivendo para a glória de Deus, e continue fazendo isso. A vida é corandel, a vida é diante de Deus, mas você precisa abrir a sua boca e proclamar. O Evangelho é uma mensagem e uma pessoa que precisa ser anunciado. Eu preciso reverberar. O princípio do querigma é um princípio em que eu preciso abrir a boca. Agora, pensando na linguagem dos sinais, eu preciso comunicar, tem que haver linguagem. Eu preciso abrir a boca e falar. Deus me deu uma mensagem. Deus nos deu uma mensagem. Cristo começou o seu ministério pregando uma mensagem. Os apóstolos pregaram uma mensagem. E nós, como igreja de Cristo, precisamos pregar essa mensagem do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Precisamos pregar para os de perto e para os de longe. Essa é a única mensagem capaz de transformar a vida de quem quer que seja. E ela está em nossas mãos. Por fim, na perspectiva missiológica do livro de Jonas, nós temos o homem, temos a mensagem e temos a tarefa, a missão. A missão de Jonas era muito específica. Você vai para Nínive e você vai pregar para aquele povo e você deve anunciar uma sentença de julgamento. Essa é a missão, essa é a tarefa. Dispõe-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Ponto. Qual é a nossa missão? É preciso que se diga antes, que a missão, antes de ser nossa, é missão de Deus. O mais interessado, o mais empenhado na missão é o próprio Deus. Ele é o principal promotor da sua obra. Alguém já disse que a igreja não tem uma missão, mas Deus tem uma missão e uma igreja para a sua missão. A igreja é um instrumento que Deus usa para a missão que é sua. Mas compreendendo que a missão de Deus se instrumentaliza e se agencia por nosso intermédio, nós precisamos entender qual é a nossa tarefa dentro dessa missão. Eu gosto quando Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 15, ele diz assim: gente, eu trabalhei muito, e eu me esforcei e tenho me esforçado muito para que o Evangelho seja conhecido e Cristo seja pregado, não onde ele já foi anunciado, para que eu não edifique sobre fundamento alheio. Aí depois ele para e diz assim: não eu,
mas Cristo por meu intermédio. A questão é, qual é a nossa tarefa? Qual é o nosso desafio? Deus olhou para a cidade de Nínive e fez um inventário. O povo era mau, violento. A imundícia daquele povo havia subido até o Senhor e afrontado a sua santidade, a sua honra e a sua justiça. Quando Deus resolve exercer misericórdia com Nínive, e Ele o faz, no final do capítulo 4, Ele dá uma declaração que para mim é intrigante. Deus conta, Ele singulariza os indivíduos de Nínive, dizendo assim: Jonas, você teve compaixão de uma planta que você não plantou, não regou. Não deveria eu ter compaixão de 120.000 pessoas em Nínive, que não consegue discernir entre o braço direito, a mão direita e a mão esquerda? Você percebe como não apenas Deus conhece, mas Ele singulariza, Ele torna aquilo em números. Existem pessoas que precisam ser alcançadas, mas como ouvirão se não há quem pregue? Deus sabia exatamente das necessidades espirituais particulares daquela cidade. E eu estava pensando, diante dos nossos desafios, a nossa tarefa, irmãos, é certamente maior do que a tarefa de Jonas. E eu vou agora trazer rapidamente alguns dados para você entender como é grande a nossa tarefa. Se você começar pela África, na África existem aproximadamente 4.000 grupos étnicos. Dentre esses, cerca de 1.000 grupos continuam não alcançados pelo Evangelho e sem nenhuma testemunha de Cristo para proclamar o Evangelho. A tarefa de Jonas tem 120.000, Jonas, tem 120.000 homens e mulheres em Nínive, Jonas. Alguns vão dizer que eram apenas homens, e contando com mulheres e crianças daria 600.000. 27% desses povos que estão na África não tem sequer uma igreja para dizer para eles assim: arrependam-se, porque daqui a 40 dias a cidade será subvertida. Só no Sudão há 73 tribos não alcançadas e não adotadas por nenhuma agência missionária no mundo. Mais de 800 línguas africanas têm carências em relação à tradução da Bíblia. Você diz: pastor, mas eu estou no Brasil. Os últimos dados levantados pela AMTB, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, eles levantaram os seguintes números. No Brasil existem 344 etnias, que falam 181 línguas diferentes. Dessas, 164 ainda são consideradas não alcançadas, e 99 continuam sem nenhum engajamento da igreja. Ou seja, no Brasil, só na comunidade indígena, são dezenas de povos sem presença missionária e sem conhecimento da mensagem do Evangelho e do Deus dessa mensagem. Se você vai para os ribeirinhos, são mais de 37.000 comunidades, entre rios e igarapés. Mas estima-se ainda que quase 1 milhão de ribeirinhos têm pouco ou nenhum conhecimento de Jesus Cristo. Sobre os ciganos, que estão espalhados ainda, há cerca de mais de 1 milhão de ciganos no Brasil, e eles estão espalhados por todo o território nacional, e há pouquíssimo envolvimento missionário para o alcance desse segmento. Escute isso: apenas 1% da população cigana declara-se crente no Senhor Jesus. Quer trazer para mais perto? Sertanejos. Apesar de todo o esforço que as igrejas e agências missionárias fazem em relação ao sertão do Nordeste brasileiro,
ainda estima-se que restam 6.000 assentamentos sem a presença do Evangelho. Os quilombolas, aquelas comunidades afrodescendentes que se alojaram em áreas como o Brasil e em tantos outros lugares do mundo, atualmente existem 3.271 comunidades quilombolas certificadas pelo governo. Contudo, o número chega a quase 5.000 em todo o país. E estima-se que 2.000 comunidades quilombolas permanecem sem a presença de uma igreja evangélica. Os surdos. Há pouquíssimas ações intencionais direcionadas à evangelização de surdos, mas eles são mais de 10 milhões de pessoas, falando, veja, 10 milhões de surdos no Brasil, com dados do IBGE de 2016. E menos de 1% dos surdos declaram fé no Senhor Jesus. Agora, eu queria encerrar com algumas informações sobre o mundo. Nós já estamos ali na caminhada dos 8 bilhões de pessoas vivendo no globo. Estima-se que muito rapidamente seremos 10 bilhões de pessoas no globo. Mas eu queria que você saísse daqui sabendo que cerca de 1/3 desse número ainda não tem nada acerca do Evangelho. Segundo o projeto Joshua Project, uma organização cristã que faz trabalho também com povos não alcançados, 3,39 bilhões de pessoas no mundo desconhecem Jesus, o que representa ainda algo aproximadamente de 40% da população mundial. Essa é a nossa Nínive. Há um desafio global, mas você pode dizer assim: pastor, está distante de mim. Então tá bom, comece pelo seu condomínio. Faça a partir de amanhã um censo no seu condomínio. E passe de casa em casa, perguntando assim: você conhece Jesus? Você é um cristão em Jesus? Depois você levante os números. Faça um inventário demográfico das pessoas que trabalham com você. Do ponto de vista da fé, quantas conhecem ao Senhor Jesus? Quantas conseguem discernir a verdade? Façamos nós o inventário da cidade de João Pessoa, dos bairros em que moramos. E a pergunta é: será que essas pessoas são capazes de discernir a vontade de Deus? Ou elas estão vivendo como os ninivitas, que não conseguem discernir nem o braço direito do braço esquerdo? Estou dizendo aqui que tem uma tarefa inacabada, irmãos. Isso não pode ser delegado a outros, não pode ser transferido, não pode ser terceirizado para os profissionais, missionários de carreira. É uma tarefa de todo aquele que foi vocacionado para a salvação. Há um binômio. Ninguém pode dizer assim: eu fui chamado para a salvação, mas não fui chamado para a missão. Esse binômio é inseparável. Se você é alguém cuja mensagem do Evangelho alcançou, se você é alguém sobre quem Deus derramou a graça do seu amor, você também foi chamado ao privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. Se vai ser do outro lado do cômodo, do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, o Espírito haverá de direcionar o seu coração. Mas o que você não pode é sair daqui ignorando, não é ignorante, é ignorando a realidade da Nínive que o Senhor quer alcançar. Dos tantos milhões de povos que precisam ouvir um pregador meia-boca como eu e como você, que está à espera de gente comum, que levante uma só bandeira, a bandeira do Cordeiro, e que diga assim: o Rei venceu, Ele vive. E Ele está vindo para buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. A pergunta é: quem irá? Quem irá? Encerro as minhas palavras com as palavras de João, quando ele disse: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estavam em pé,
diante do trono e do Cordeiro, e vestidos de vestes brancas e segurando palmas. E eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Você consegue entender isso? Os povos de todas as etnias, os diferentes grupos, estão agora vestidos com a justiça de Cristo, diante do trono, na sala celestial, e eles estão contemplando ao Cordeiro, e a mensagem que eles proclamam é a mensagem que os alcançou, e que os destinou para a eternidade, e eles dizem: a salvação pertence ao Senhor. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus. Esse é o objetivo supremo de todas as coisas, inclusive do trabalho missionário, que o Deus das nações seja adorado. E eles diziam: amém. Louvor e glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Então o Cordeiro se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus quem? Gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu o constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e esse povo reinará sobre a terra. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus, ele viverá com os homens viverão com ele, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é claro como um cristal, e fluía do trono de Deus e do trono do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Senhor, nós não queremos chamar para nós aquilo que não é nossa competência. Sabemos que a salvação pertence ao Senhor. Não é pelo nosso muito trabalho que os povos serão salvos. A salvação pertence ao Senhor. Não é pelo nosso labor excelente, porque a salvação pertence ao Senhor. Não é pela nossa pregação eloquente, porque a salvação pertence ao Senhor. Mas o Senhor, que é o Deus da salvação, a quem Jonas disse: ao Senhor pertence a salvação. O Senhor quer usar a gente, vidas, a nossa vida. E a nossa oração nessa manhã é: Deus, em nome de Jesus, nos dê o privilégio de estarmos comprometidos e engajados com a obediência ao teu chamado. Não queremos, Senhor, sair daqui ignorando, mesmo não sendo ignorantes. Usa a nossa vida, com as nossas limitações, mesmo sendo nós vasos de barro, com pés de barro, mas o Senhor depositou o tesouro do Evangelho em nós. Então, ó Deus, queremos dizer para o Senhor nessa manhã: eis-nos aqui. Usa-nos, ó Deus, usa a nossa mente, usa a nossa boca, usa, ó Deus, os nossos corpos, toda a nossa vida, todo o nosso tempo, todos os nossos recursos. Eis-nos aqui, Senhor. Não somos os melhores, mas podemos servir ao teu propósito,
sendo homens imperfeitos, gente normal, gente comum, mas em Tuas mãos, Senhor, em Tuas mãos, nós podemos ser instrumentos para a grande história. Então, ó Deus, em nome de Jesus, não permite que cruzemos essa fronteira da vida temporal sem participarmos dessa causa gloriosa que é a causa do Cordeiro. Nos dê poder na mensagem. Ó Deus, nos dê a graça de, ao abrirmos a boca, o Espírito do Senhor falar por nós, e nos dê consciência da nossa tarefa. Nós imploramos isso em nome do Cordeiro, para a sua glória. Amém e amém.